Ok, Zacarias capítulo 11, versículo 1. Abre as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. Geme, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta densa é derrubada. Há uma voz de uivo de pastores, pois sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos de leões, pois o orgulho do Jordão foi destruído. Quando a gente percebe essa linguagem de Zacarias, a gente vai perceber uma certa poesia, um certo romance nas palavras que ele diz. E que, de fato, ele não está querendo se referir a outras nações, como ele falou aqui do Líbano, né? Bazã. Ele não está se referindo a outras nações. Ele está se referindo, de fato e de verdade, a Judá e Israel. Quando ele fala, abre as portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros, a gente vai entender que ele está se referindo ao próprio templo, que acabou de ser construído. Esse templo, diferente do primeiro templo, esse é o segundo templo, diferente do primeiro templo, ele não tem a mesma glória que havia no passado. A gente já viu isso, Zacarias já falou isso aqui, né, em alguns capítulos atrás. E quando ele diz isso, ele quer dizer que, de fato, esse segundo templo foi construído basicamente com madeira. Essa madeira veio do Líbano, foram madeiras realmente boas, de qualidade, e não tinha, de fato, a mesma glória que o primeiro, que era coberto de ouro, apesar de ter também partes em madeira, ele foi completamente coberto de ouro. Era uma edificação mais simples, tão simples que a gente já viu aqui Deus exortando o povo, dizendo, olha, minha casa está vazia, minha casa não está sendo bem cuidada, não está sendo zelada, mas a casa de vocês, né, estão enriquecidas. Mais ou menos assim. E ele está falando aqui que as portas do templo foram feitas dos cedros do Líbano. E ele está dizendo que as portas sejam abertas para que ele seja consumido pelo fogo. Isso lembra vocês alguma coisa? Fala aí, Maiana. Porta do inferno. O Josué do fogo para não ser consumido. Não entendi, cortou um pouquinho, Maiana, repete aí, por favor. Quando ele disse lá para Josué que ele foi retirado do fogo para não ser consumido. Não me remeteu a essa passagem. E não acredito que fosse isso. Não tem relação com o inferno? Como, Andresa? Quando eu li, eu entendi que quando ele fala dessas portas para que o fogo consuma, não seria tipo o fim dos tempos no inferno? Eu não vi como o fim dos tempos, pessoal, porque no fim dos Não tempos... seria como Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra. Vamos lá, vamos voltar ao texto, que vocês estão ficando cada vez mais longe. Tá ficando frio. Ó, lembra que o segundo templo, tudo bem que ele vai ser ampliado por Herodes, mas ele vai ser queimado? Ele vai ser destruído de novo em Roma, perfeito? Os romanos vão vir, vão destruir esse templo. Me remeteu a isso. Não sei o que o Espírito Santo falou com vocês. Comigo, me remete a esse momento. Tá? Para mim, todo esse capítulo vai me remeter a esse momento. Vamos adiante. Então, abre as tuas portas, Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Fale, vai, Maiana, fale. É o mesmo lugar que o pessoal colocou fogo e ele não teve como sair, porque era uma fortaleza que o pessoal entrava sem roupa?
Não, Maiana, eu não sei onde você catou isso aí, não, mas você está violenta demais, aí. Ela está botando até o povo pelado. Que absurdo. Não, não teve aquele que reformou lá um lugar, eu acho que foi Herodes, que ele não deixava os soldados entrar com roupa para não entrar com armado, que era tipo uma fortaleza? Mas aqui a gente não está falando daquela fortaleza de Massada. Aqui a gente está falando do templo. O que você Entendi está se agora. referindo, tá? Foi uma fortaleza mesmo, não tem nada a ver com o templo. Herodes criou para ele lá no alto do monte para que realmente ele não fosse atingido de forma alguma pelos exércitos, tá? Pode falar aí, Paloma. Dona Lilian, a senhora pode repetir, por gentileza, a sua pergunta e a sua resposta? Não ficou, eu não compreendi muito bem. Tá. Eu estou perguntando, esse primeiro versículo, o fato das portas de cedros serem tomadas pelo fogo, o que remeteria, né? A que momento nos remeteria essa situação de portas de cedro sendo queimadas pelo fogo? As portas do templo que vão ser incendiadas em Roma. Em Roma não, me perdoe, é lá mesmo em Jerusalém, mas pelos romanos, por Tito. O general Tito vem e vai destruir, tá? Zacarias, ele está fazendo uma profecia para um momento do futuro. Ele não está fazendo uma profecia agora para o momento que ele está vivendo. É para o momento que vai vir no futuro. Então, vamos lá. Geme ao cipreste, pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. Rapidinho, Adriana, só para falar aqui um pouquinho desses poderosos. Lembra no capítulo anterior que o povo de Judá e o povo de Israel foram aglutinados, mais uma vez, pelo próprio Deus, e Deus os chamou de poderosos? Estão lembradas aí? Última meditação? Se não estão lembradas, é só olhar uns versinhos antes. Capítulo 10, no verso 7. Olha aí, ó. Os de Efraim serão como um homem poderoso. Seu coração se alegrará como que pelo vinho. Sim, os seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Ele fez desse povo, mais uma vez, poderoso. E aqui ele está falando, olha, vamos fazer de conta que esse templo não existiu, porque vocês não souberam aproveitar a oportunidade. E os poderosos, vocês que se acham poderosos, vocês vão ser abatidos e destruídos. A gente vai evoluir isso aí. Deixa eu ouvir a Adriana. Pode falar, Adriana. Lia, eu pensei no seguinte, Sim. mas quando eu falo assim, é que o meu dá continuidade ao 10, entendeu? Então eu pensei, quando ele fala assim das portas, com abre tuas portas e consome o fogo de teus cedros. Como é uma porta extremamente alta, grossa, veio isso na minha mente, né? De difícil derrubar. Então, o fogo poderia consumir, por quê? Porque o fogo queima madeira. Então, eu pensei em nós, o que ainda está dentro da gente, que ainda não foi consumido, não foi removido, não foi tirado. Rapaz, a Adriana foi profunda demais aí, velho. Rapaz, Gostei. nível Dona Cida, meu irmão. Nível Dona Cida, cara. Arrebentou, Adriana. Arrebentou, tá? O templo aqui ele vai ser destruído justamente porque novamente vai se instaurar o pecado dentro de Israel. Há necessidade que sejamos destruídos, né? Tem um homem aqui no meio, destruídos, porque o pecado torna novamente a fazer parte da nossa vida. Ainda que seja necessário que algo em nós venha a ser destruído, consumido pelo fogo de Deus, como a Adriana aí ventilou, espiritualizando o texto, é melhor que a gente passe pela dor do fogo de Deus, que na verdade é uma forma da gente sacrificar o nosso eu, negar o nosso eu, abandonar as nossas próprias vontades, para que estejamos cada vez mais enquadradas na vontade de Deus, dentro dos projetos, dos planos de Deus, dentro da personalidade, né, do caráter que Deus espera que a gente venha a ter. Bacana aí, Adriana. Pois bem, Geme ao cipreste,
pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. E esses poderosos são justamente, mais uma vez, Israel. Geme os carvalhos de Bazã, pois a floresta densa é derrubada. Essa floresta densa, a gente vai ver uma alusão disso aqui, que eu achei bem legal, em Juízes. Abra aí agora, em Juízes, capítulo 9, versículo 15. É por aí mesmo, Martiane. Estou lendo aqui seu comentário, é por aí mesmo. Pronto, todo mundo já abriu? Juízes, capítulo 9, verso Sim. 15. Verso 15. Antes, velho, do verso 15, vamos chegar lá. Pega aí e começa do verso 8, que eu acho que vai lembrar essa história, todas aqui, eu tenho certeza que já ouviram alguma vez na vida. Vamos relembrar. Verso 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu, deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Tua versão pode estar escrito de uma forma diferente, mas, enfim, o conteúdo é o mesmo. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu, deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu, deixaria eu meu vinho para agradar a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Quando a gente está vendo aí a figueira, a videira, a oliveira, a gente está vendo que são árvores, né, plantas, que fazem parte da cultura de Israel. Plantas que eles cultivam. E Deus está ilustrando o povo, através dessa parábola, ilustrando o povo como essas plantas, tá? Então, vai lá e fala com determinada pessoa. Fala lá com fulano, que fulano é a figueira. Fulano, vem e reina sobre a gente. Ah, não quero não, eu tenho muito o que fazer, não vou ficar me preocupando em tomar conta do povo. Não, então vem você. Não, também tenho o que fazer, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que produzir meu fruto. Não vou fazer isso. Não, eu tenho que cuidar de minha mãe, de meu pai, enfim. Israel deixou a cargo de outros o reino que eles deveriam ter sobre si. E que, na verdade, não era para ter reino, o rei era para ser Deus. Mas, bom, isso é outra história. Vamos voltar, então, aqui para o texto. Tá? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Como se o espinheiro tivesse sombra, mas enfim. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Em outras palavras, o que Deus está querendo, né, na profecia agora de Zacarias, a floresta densa é derrubada, é justamente Israel. Está dando para entender isso aí, essa alegoria? Ok? A densa árvore, ou a densa floresta que é derrubada é Israel, que a gente vai ver aqui em Juízes, Israel sendo ilustrada com uma floresta com várias árvores. Ok? Essas árvores estão sendo derrubadas. E quando ele fala lá em Juízes que o fogo consuma os cedros do Líbano, a gente vai remeter à ideia do templo, porque, de fato, os cedros para a construção do templo vieram do Líbano. Então, não só esse povo vai ser derrubado, mas o seu templo, mais uma vez, vai ser destruído. Estão compreendendo? Estão acompanhando?
Fala aí, Maiana. Cadê Isis, povo? É por causa dessa profecia que Jesus usou a coroa de espinho? Nunca pensei sobre isso, Maiana. Interessante, né? A coroa de espinho não veio do espinheiro, né? Era de um outro tipo de planta lá. Aquele espinho, em particular, não veio do espinheiro, mas Diz que interessante. era um espinho africano, mas de todo jeito é um espinho. O espinheiro em si, eu não sei se ele, na verdade, é uma planta que dá espinhos, apesar dele ter esse nome, tá? Eu não sei se é uma planta que realmente dá espinhos, mas seja como for, é uma coisa interessante. Ó, falando em Isis, ela apareceu. Oh, graças a Deus. Vamos em frente. Há um uivo, há uma voz de uivo dos pastores, pois sua glória foi destruída. Qual é a glória do pastor? Qual é, pessoal? Fala aí. As ovelhas. As ovelhas? Não. Pessoal, estou ficando preocupada. O povo. Não. Fala, Milene. Serviço a Deus, apacentar as ovelhas, Não. que foi o que Deus designou. Não. Status. Não. A glória dos pastores foi destruída. O templo. O templo. Tá? O templo vai ser destruído. E todo o trabalho que eles têm, toda a obra de Deus, como vocês falaram aí, o povo, cuidado com as ovelhas, tal, 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 também vai ser destruído, vai ser dispersado, isso vai ser mudado, entende? Então, de fato, com a destruição do templo, aí a gente vai perceber que toda a obra vai ser também comprometida, beleza? Beleza. Só que a gente vai perceber aqui no texto que a obra já está comprometida. Isso aí, Maiane, tá? Então, para eles, o templo era interessante porque, através do templo, que chegava o ouro. Qual era o ouro? As ofertas, tá? Certinho, então vamos lá. Há uma voz de uivo dos pastores, né? Então, há uma voz de sofrimento, pois sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos de leões, né? Então, a gente vai ter que... A tribo de Judá é tida como uma tribo de leões. Um bramido dos filhos de leões. Então, os filhos de Judá, eles estão sendo maltratados. Quando fala esse bramido, ele está querendo se referir de um momento de sofrimento, de dor. Pois o orgulho do Jordão foi destruído, e Jerusalém fica ali próximo ao Jordão. Não tenho certeza se o orgulho do Jordão seria Jerusalém ou necessariamente Israel. Sinceramente, não consegui chegar a um consenso a esse respeito, né? Porque o Jordão em si nem parece ser algo tão expressivo, né? Não são muitas vezes que a gente ouve falar do Jordão como algo tão importante. Ou pelo menos eu nunca vi falar, né? Mas, enfim, o orgulho do Jordão foi destruído e a gente vai entender que é o povo de Israel, mais uma vez sendo destruído, o templo de Jerusalém, mais uma vez sendo destruído. Pode falar, Adriana. Não foi no Rio Jordão que Jesus foi batizado? Então ele tem importância. Tem importância. Deu para entender? Não é uma Jerusalém, é só o rio que passa ali do lado. Mas, enfim, vamos lá. O orgulho do Jordão foi destruído. Verso 4. Assim diz o Senhor, meu Deus. E aí, Zacarias toma para si o Deus, né? Ele nem fala Senhor nosso Deus, né? O Senhor dos exércitos, não. Meu Deus, porque eu obedeço, vocês não. Alimenta as ovelhas da matança. E aqui a gente vai dar uma paradinha para compreender
que existiam, de fato, ovelhas que eram preparadas para o sacrifício, para a matança. Lembra que aqui está sendo refeito os rituais e todo o sacerdócio levítico. E que para haver uma nova aliança entre o povo e Deus, teria de haver a remissão de pecado, e que passava pelo sacrifício do animal. Beleza? Pronto. Existiam determinadas ovelhas que já eram preparadas e separadas para que elas fossem oferecidas em sacrifício. Tá certo? Aí, peraí rapidinho. Ok, então existiam ovelhas que eram determinadas para isso, tá certo? Para que houvesse o sacrifício, e aí o que vai acontecer? Cujos possuidores as matam e não se têm por culpados. E aqueles que as vendem dizem: bendito seja o Senhor, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Então, essas ovelhas, elas vão acabar servindo como comércio. Era algo que ficou determinado para ser santo, mas eles estavam fazendo a coisa tão relaxadamente e de uma forma tão, como que se diz? Sem a devida reverência, tá? Que acabou se tornando um mero comércio. E os possuidores das ovelhas, eles não ficavam incomodados com isso. Por quê? Porque, pelo contrário, eles estavam se sentindo enriquecidos com a venda das ovelhas. Não importava necessariamente para qual fim. O que importava é que eles estivessem lucrando. E ainda eles dedicam essa glória a Deus, né? E a gente vai ouvir: bendito seja o Senhor, pois estou rico. Eles agradecem a Deus. E os seus pastores, os seus próprios pastores, não têm piedade delas. Então, eles não estão nem aí. Palavra certa aí, Martiane. A coisa está sendo feita agora sem temor. Qual é a revolta de Deus? Perceba que ele está começando a falar da destruição do templo e ele está pegando de cheio os pastores. Então, o pecado anteriormente era idolatria a falsos deuses. O pecado aqui agora é novo. Eles não estão mais cometendo idolatria a outros deuses, mas idolatria a Mamon, ao dinheiro. E em vez de conduzir o povo para eles terem realmente uma vida com Deus, para que as práticas deles sejam de acordo com o padrão bíblico, isso não é o que vai acontecer. Eles estão deixando de lado. Lembra de Mateus falando? Ele olha para Jerusalém e fala: são como ovelhas sem pastor. Tá? Então, tem o pastor? Tem. Tem lá o sacerdote? Tem. Tem o sumo sacerdote? Tem. Né? Tem todo o sistema levítico? Tem. Mesmo assim, o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque esses pastores não estão exercendo o devido trabalho. Não estão tendo o devido cuidado com o desenvolvimento da obra de Deus. Então, sem temor, eles começam a praticar e vamos adiante. Por isso, não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu vizinho e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Aí Deus fica novamente, #chateado, nervoso, e a gente já viu que Deus, quando ele fica zangado, ele procede o juízo. E o juízo, normalmente, vão ser palavras, não só palavras, na verdade, né? Vão ser determinações, decretos de morte e de destruição, que é o que a gente vai ver logo após, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Abra aí em Jeremias, capítulo 13.
E essa foi justamente uma descrição do que Jesus encontrou, né? Quando estava na terra. Os sacerdotes estavam dessa forma, né? Por isso que me remete ao entendimento de que como é que se fala? Essa queima das portas, dos cedros, são justamente a queima do templo, entendeu? Que vai acontecer lá em 70 depois de Cristo. E esse templo vai ser novamente destruído, e é com fogo. Ele vai ser destruído com fogo. Quem já achou aí, Jeremias? Ok. Eu. Tudo bem, peraí que eu ainda não achei, não. Jeremias Ótimo, aí, viu? muito forte. Você pegadinha, é. Jeremias 13, no verso 14. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, nem terei pena, misericórdia, compaixão. Nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Então, decreto de morte e de destruição. A gente vai ver que Jerusalém vai passar por isso de novo, e Israel vai passar por isso de novo. Motivos diferentes, mas, enfim, a essência é a mesma. Um desligamento de Deus. E o apego às coisas desse mundo. Vamos continuar aí, ó. Pega em Lamentações, no capítulo 2. Depois você me fala quem é Salatiel aí, Martina. Capítulo 2, todo mundo? Lamentações, depois de Jeremias, capítulo 2, no verso 2. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó. Não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Os muros, né? Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, né? Então, estava aqui Israel sendo protegida pela destra de Deus, os inimigos aqui, retirou sua destra e deixou os inimigos fazer o que quisessem. De diante do inimigo e ardeu contra Jacó. E a ideia do arder é a ideia de fogo. Como labareda de fogo que tudo consome em redor. Então, Deus teve misericórdia dessa nação, recompôs, teve esse trabalho todo, trouxe do cativeiro, né? Então, edificando, botou Josué como sumo sacerdote, um cara íntegro, sério, né? Está constituindo para si novos pastores, está constituindo todo o sistema levítico, levantou o templo, está tudo certinho. Então, agora reedificando Jerusalém, estão botando tudo para cima, e aí eles vão e acabam se perdendo mais uma vez. Não, não é mais idolatria, não tem mais falsos deuses. Porém, abre Ezequiel, um pouquinho aí depois de Esdras, ou de Lamentações, capítulo 7. Verso 4. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos. Ou seja, a colheita, né, que a gente, das coisas erradas que a gente faz. Porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Grave isso aí, sabereis que eu sou o Senhor. Beleza, vamos voltar aí para Zacarias. Então, ele já decretou aqui, entregarei os homens, verso 6 ainda, cada um na mão de seu vizinho. Quem é meu vizinho? Estamos falando aqui de Judá e de Israel. Quem é meu vizinho?
meu irmão, meu vizinho é meu irmão. Judá e Israel, que antes eram para estar unidos, agora vão quebrar pau e se dividir de novo. E vão chegar ao ponto, olha lá, entregarei na mão do seu rei. Então, o povo vai questionar a gestão política vai avançar para cima do povo com violência, e eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Eu alimentarei as ovelhas da matança, até vós, ó pobres do rebanho, e tomei para mim 2 varas. Então, Deus está dizendo o seguinte, os pobres do rebanho, que é o povo, aí agora é o povo, aquelas pessoas que estão perdidas, Deus vai zelar, por um tempo, Deus vai zelar, olha lá. E tomei para mim 2 varas. Como é que o pastor conduz o rebanho? Com a vara, né? Joga para lá, joga para cá, conduz com a vara. Quais são essas varas? Na minha versão está aqui, eu a chamei de beleza, mas eu acho muito mais interessante graça, que é como está aí na sua versão, provavelmente. Isso. E a outra chamei união, e alimentei o rebanho. Beleza? O meu tá bondade. Bondade, está valendo. Graça, bondade é até mais interessante do que beleza aqui na minha versão. Mas graça, eu acho que é o termo mais adequado. Por quê? Porque quando você pensa em graça, você pensa em quem? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, ele está dizendo que ele vai alimentar esse povo por um tempo. As ovelhas perdidas de Israel. Ele vai alimentar por um tempo. E ele vai usar a vara da graça e a vara da união. Então, eu vou enviar o meu filho, eu vou enviar a graça até vocês e vou fazer com que vocês se unam. Essa é a minha proposta. Vamos em frente. Também cortarei 3 pastores em um mês. Não sei o que significam esses 3 pastores, e muito menos em um mês. O que eu sei é que ele vai arrancar aqueles que não prestam. E a minha alma enjoou-se deles. E as suas almas também me abominaram, também enjoaram de mim. Pode falar aí. Posso falar? Fernanda levantou a mão primeiro, depois você fala. Pode falar, Fernanda. Pode ser reis, sacerdotes e profetas, porque eram homens que deveriam conduzir o povo e muitos deles estavam conduzindo para a ruína. Pode ser? Eu acho que cabe perfeitamente. Cabe perfeitamente. Tudo bem que esses pastores aqui, eles têm uma conotação mais do âmbito espiritual, tá? O rei em si não seria um líder espiritual. A não ser que a gente pensasse Jesus, mas Jesus foi morto em um dia e não em um mês. Não sei bem o que significa isso. Mas, enfim. Andresa, pode falar. Quando ele fala que também a alma deles se enfastiou de mim, seria aqueles pastores que saem da obra. Eles cansam da obra. Beleza. Jesus, então ele abomina aqueles que estão apacentando o seu rebanho e depois eles abandonam. Beleza, perfeito, perfeito. Aí, inclusive, quem hoje faltou na aula dos discípulos, perdeu, viu? Perdeu, vocês não deviam ter faltado, não. Perdeu, vocês aproveitem as oportunidades, pessoal. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas enfim. Exatamente, aqueles pastores que não têm mais amor que está fazendo, abandonam suas ovelhas, olham apenas para o ouro, olham apenas para aquilo que pode trazer para eles algum benefício, status, condições de vida melhor. Pois bem, esses pastores se enjoaram da vontade de Deus e estão agora fazendo a própria vontade. Perfeito. Eu também cortarei 3 pastores em um mês, minha alma enjoou-se deles e as almas deles, e suas almas também me abominaram, né? Me odiaram. Então eu disse, não vos alimentarei mais. Aquela que morrer, morra. A que for cortada, seja cortada.
e que o resto, cada um coma a carne da outra. Essa parte aqui eu achei forte. Cada um coma a carne da outra, não sei se a intenção seria realmente se alimentar, mas ficou muito forte. E seria alma para o inferno, né? Eu nem pensei da alma ir para o inferno, eu estou imaginando mesmo no canibalismo, um sai comendo o outro. Pode falar, Maiana. Exatamente. Houve um período de escassez de alimento, um período de guerra em Israel, que se chegou a fazer isso, não foi, não? Houve, mas foi antes desse período aqui de Zacarias. Sim, uma referência. Pode ser. Mas eu acho que ele está fazendo uma profecia para o futuro. Pode falar aí, Maiana. A senhora citou que as ovelhas, porque cortou aqui e eu entendi só que estava falando dos pastores. Não, as ovelhas. A gente já mudou. Estamos no versículo 9. Tá? Então eu disse: não vos alimentarei mais. Não vai alimentar as ovelhas. Tá? Aquela que morrer, morra, for cortada, seja cortada, o resto cada um coma a carne uma da outra. E eu tomei a minha vara, graça, e a cortei em pedaços para quebrar o meu pacto, que tinha feito com todo o povo. Pode falar, Adriana. Nessa parte aí de não alimentar as ovelhas, eu entendi de que da palavra alimento espiritual. E aí, aquele que não se alimentar vai morrer espiritualmente. Rapaz, a Adriana hoje tá nível Cida, véi. Você tá demais. Tá demais. Beleza, pessoal. Vamos um pouco mais além no texto. Ele já falou que não vai alimentar mais, certo? E aí embaixo ele fala que vai tomar minha vara graça. Eu a cortei em pedaços. O que aconteceu com o Senhor Jesus? Dilacerado. Para quebrar o meu pacto. Jesus morreu por quê? Para que o antigo pacto fosse anulado e viesse agora o novo pacto que se dá através do Senhor Jesus. A nova aliança. Bacana, né? Olha como Zacarias fala isso, muito bonito. Eu tomei a minha vara e a cortei em pedaços para quebrar o meu pacto que eu tinha feito com todo o povo. Beleza. O pacto levítico estava funcionando, foi Deus que fez com eles. Beleza. Mas estava funcionando de uma forma que não estava levando o povo a realmente estar redimido e seguindo a Jesus. Não, toda hora ele tinha que, seguindo a Deus, né? Toda hora ele tinha que chegar e dar uma chamada naquele povo e permitir que o povo fosse castigado, depois reunir aquele povo de novo, cuidar, zelar, e novamente aquele povo se corrompia e por aí vai. Então, o pacto levítico não estava sendo eficaz. Ok? Pronto. Então, eu vou quebrar o meu antigo pacto que eu fiz com o meu povo, vou quebrar o meu pacto. E agora vai ser feito um novo pacto através da graça. Show de bola. E no momento que ele chega e fala, não vos alimentarei mais, é porque o Senhor Jesus não vai estar mais aqui. Ele não vai estar mais aqui. A palavra vai ser disseminada? Vai. Mas agora não vai vir mais do Senhor Jesus. Não vai vir mais da graça, como ele estava falando aqui anteriormente, tá certo? Eu tomei para mim, no verso 7, ele chega e fala que tem duas varas, a graça, a união, ele vai alimentar as suas ovelhas com essa graça, com essa união, e depois ele vai perceber que esse povo vai rejeitar, porque que a alma desse povo vai rejeitar Deus, vai odiar Deus, vai abominar Deus, né? É o que está escrito aqui no final do verso 8, né? A minha alma enjoou-se dele e as suas almas também me abominaram, suas almas também enjoaram de mim. Ah, então tá bom, vocês estão rejeitando, meu filho? Vocês estão rejeitando o alimento que eu mandei para vocês? Ok, então não vou mais alimentar vocês e a minha vara vai ser cortada. Tá bom? Por mais que isso aqui pareça um decreto de morte, na verdade, é Deus dando uma nova chance para esse povo. Eles vão pagar o preço? Vão. Mas o pacto que vem agora é infinitamente superior ao pacto anterior. A nova aliança é infinitamente superior ao pacto anterior. Certo? Então, vamos lá.
E foi quebrada naquele dia, verso 11. E foi quebrada naquele dia. Que dia? Eu não vejo outro dia. Dia do sacrifício do Senhor Jesus. Isso. E assim os pobres do rebanho, que esperavam por mim, souberam que isto era a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus é sacrificado, quando os céus são abalados e vem trovão e a própria terra é abalada e vem as trevas e o véu do templo se rasga, aí o pessoal cai em si, opa, esse realmente era o Filho de Deus. Então eles caem em si e eles souberam que isto era a palavra do Senhor. Eles vão reconhecer que já estava predito nas profecias que o Senhor Jesus viria para resgatar, mas seria rejeitado pelos seus. E que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Vamos adiante. E eu lhes disse, se achardes bom, dai-me o meu preço. Se não, deixai-o. E pesaram o meu preço, 30 moedas de prata. Esse era o preço de um escravo, como a gente já viu antes. E foi dado por E a quem? oferta de sangue. Pelo Senhor Jesus. Tá? Então, eles acharam que o Senhor Jesus valia apenas 30 moedas de prata, e a gente vai ver isso na pessoa do Judas. E, na verdade, não é Judas que pede 30 moedas de prata, são os sacerdotes que oferecem 30 moedas de prata. Então, quem pesou o que valia Jesus? Os sacerdotes. Essa profecia está sendo contra quem? Os pastores, os sacerdotes. Certo? Pesaram o meu preço, 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaram. Isso é uma ironia. Eu tomei as 30 moedas de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Depois vai lá Judas e devolve, né? Ele pega e lança aquelas moedas no templo. Então cortei em pedaços a minha outra vara, união, para quebrar a irmandade entre Judá e Israel. Mais uma vez esse povo vai ficar se pegando. E o Senhor disse-me, toma ainda para ti uns instrumentos de um pastor tolo, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará aquelas que estão perdidas, nem buscará a pequena, nem curará a que está ferida, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço se secará completamente, e seu olho direito se escurecerá completamente. Pessoal, esses dois últimos versículos, vocês acham que se referem a quem? Anticristo. Perfeito. Foi por isso que eu te falei que a relação da carne aqui em cima, que essa relação de restar e como uma carne da outra, porque quando eu vi nessa parte aqui desse finalzinho, tinha relação exatamente com isso, porque o anticristo é ele que vai fazer tudo isso. Então, aquele pastor, realmente, ele vai para o inferno, então ele vai estar na carne. Pois bem, exatamente isso aí. Então, Deus vai permitir que esse anticristo seja levantado para que se cumpra seus juízos, acabou. E ele já disse aqui que é sem misericórdia, que é sem compaixão. A gente já viu que quando ele decreta mesmo. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E ele não vai voltar atrás. E estamos vivendo esse tempo. Judeus, israelitas, estão vivendo esse tempo, aguardando o resto da profecia, que a gente vai ver depois no capítulo 12. Ok, meninas que ficam para vocês, meninos também, querem acrescentar alguma coisa? Fala aí, Maiana. Está bem claro que a misericórdia de Deus acaba. E ele está mostrando aqui que quando acabar não vai ter retorno. O tempo de buscar Deus é agora. O tempo de você se consertar é esse.
E ele deixou a palavra dele. O Espírito Santo está aí, a palavra dele empenhada. E cabe a cada um buscar como se fosse o último dia. Porque as pessoas dizem que só se vive uma vez. Não, só se morre uma vez. Depois que você morrer, ou você vai para a segunda morte. No caso aí, quebra, né? Esse negócio que só se morre uma vez. Mas aqui na Terra você só vai morrer uma vez. E não vai ter mais solução. E enquanto você está vivo, você pode viver várias coisas e buscar se consertar com Deus dia após dia. Deus está te dando essa oportunidade. O dia do juízo já chegou para quem já se foi. Pelo menos o castigo já começou. Porque quem morreu ainda não foi para o céu, está no céu de Abraão. E quem não morreu com Deus está lá no inferno, sabe Deus onde. Então, a culpa não vai ser de Deus. Depois não vai dizer que Deus é tirano. Ele está aguentando, mas quando ele quebra a graça e a união, você não vai ter mais a ajuda de ninguém, vai ser cada um por si. Ok, isso é mesmo. Mais alguém? Adriana, se você quiser falar, você abre o áudio. Tá difícil, velho. Não, tô dizendo, deixa os meninos falar. Marcelo hoje não deu nem um pio. Marcelo não deu nenhum pio e já se retirou, se vocês não observaram. Tá com uma dor no pescoço, nhenhenhen, cheio de denguinho. Aí foi pro quarto. Ó, deixa eu logo dizer o que eu achei. O que eu vi. Para mim, nesse capítulo, Deus, ele revela, através de Zacarias, que a gente tem que se apegar. Se a gente não quiser ser consumido pelo fogo, se a gente não quiser perder a nossa salvação, a nossa alma. Então, a gente tem que se voltar para Ele, porque para isso Ele deu o seu Filho, que fez o sacrifício maior, né? Então, por que não sacrificar? Por que não renunciar? Porque tudo aqui nessa terra é passageiro, vai ficar, né? A gente está vendo os fatos acontecendo, as profecias se cumprindo. As pessoas estão tentando tapar os acontecimentos como se fosse uma coisa que é aleatório, vai acontecer, mas não é não. É a profecia se cumprindo. É o nosso tempo chegando. E a gente tem que estar preparado. Preparado para quê? Para uma coisa ou outra. Ser arrebatado ou ficar e sofrer as consequências dos atos, né? Então, a gente tem que se apegar a Deus, que a gente tem que largar o nosso eu, o nosso achismo, o eu sei, né? Porque tem muitas vezes tem isso, eu sei, e esse que sabe demais nada sabe. Saber não é praticar. Então, a gente tem que tirar de nós, de dentro da gente, eu vou falar por mim, tirar de mim aquilo que ainda é uma parede, é o cedro. Tirar de dentro de mim aquilo que ainda impede, né, de Deus fazer a obra dentro de mim. Então, se há alguma coisa, é agora que a gente tem, porque a gente não sabe se a gente dorme e se a gente acorda. A gente não sabe o que será o dia de amanhã, né? Hoje, com aquele vídeo que você colocou, com o que Rai colocou, eu assisti, muito forte, quem não assistiu, assista. Muito forte mesmo, falando sobre as profecias, cada uma em cada livro se cumprindo. E a gente tem que olhar mais para o alto. Mais para o alto. Porque o que é dessa terra vai ficar nessa terra. E a única coisa que a gente vai levar é a nossa alma. Então, se a gente não cuidar dela, a gente vai ter que escolher ou ser um vaso de honra ou você é um vaso de desonra. Tá na mão do oleiro, ser moldado e não deixar ser quebrado, porque a quebra é só a gente que vai permitir ser quebrada. Então, se a gente não prevalecer e se firmar nessa palavra, que todos os dias Deus abre a boca dele e fala conosco, a gente não vai conseguir passar pelo vale da sombra da morte. Olha como eu tô poeta. Não, cara, você hoje tá demais. Você tá
Se arrebentou hoje, viu, Adriana? E não, mas é verdade, esses dois vídeos eu assisti também a live daquela Aline que você posta sempre aí, e é muito forte o que vem acontecendo, e se a gente não se tocar, é no piscar de olho, Jesus pode voltar amanhã. Ele diz as profecias, mas o dia dele, se o povo clamar, se o povo pedir, a gente viu lá atrás em Daniel, o povo ficou 70 anos, a gente viu no Egito, o povo ficou 400 anos, porque quis, porque não clamou. O povo ficou 70 anos em cativeiro porque quis, porque não clamou. Então, Deus deu a oportunidade. Então, nós também temos que fazer a nossa parte, clamar, 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 porque se a gente não clamar, a gente pode passar pela mesma situação que esse povo passou. E Deus já nos deu essa oportunidade. Nós somos filhos da graça. E essa graça foi paga com um preço muito alto. E qual o preço que nós estamos pagando, que estamos retribuindo ao nosso Deus? Aquele que deu o sangue dele, que o sangue dele é tão precioso. Como você falou aí, a terra clamou, a terra sentiu a morte de Jesus, o céu sentiu. Então, a gente, falando assim, é uma coisa forte. Se você for pensar, poxa, ele não precisava fazer esse sacrifício, ele precisava só exterminar toda a população e refazer, mas não por amor, pela obra dele. É como você vai lá e faz uma obturação, você fez aquela obra, ali é uma obra de arte, aí quando o cliente não cuida daquilo, você fica chateado, você fica triste, poxa, você poderia... É a mesma coisa, a gente tem que se colocar no lugar de Deus, porque ele fez por nós aquilo que a gente não consegue fazer um terço para ele. Só isso. Próxima. O próximo. Essa apatia de vocês me deixa preocupada. Sábado é o dia dos homens, hein? Eles têm que falar o conteúdo de sábado. Sábado que vem eu não vou falar, eles que vão falar. Então, Marcelo fechou. também. Neide, fala aí, Erivaldo. Pode falar? Pode falar, Erivaldo. Erivaldo não tem nada para falar hoje, não. Ah, não acredito. Erivaldo não quer falar, não. Eu não acredito. Eu não Ele acredito. disse que no próximo... Hoje eu não vou me pronunciar, não, dona Lê. Ultimamente está sendo assim, né? É, porque da última vez foi mesma pataquada, né? Nada a ver. Não, da última vez eu estava com a garganta, eu estava ruim do Covid ainda. Oi, sim. Paulo. Da última vez, não, a vez que a senhora pediu para falar, eu estava de Covid, eu estava tossindo. Da última vez a senhora pediu para eu orar. Foi verdade, foi verdade. Fala aí, seu Souza. O que eu achei interessante foi as observações da senhora Adriana, tá? E sempre o Senhor Deus mandou os profetas para nos orientar e o povo sempre rebelde, só queria fazer a sua vontade. E basicamente foi isso. Peço desculpa pela semana passada, tá? E vou estar sempre presente. Tá ligada a Amém. Vitória. Tá ligada a Vitória. Diga aí, Cristiane. Nunca mais cobrei ninguém. Vocês não querem falar, vou cobrar. Dona Lília, como eu falei, esse livro é um desafio, viu? Mas aqui, quando chegou aqui no... que ele fala, né, do preço dele, foi 30 moedas, aí eu entendi que estava falando mesmo do sacrifício de Jesus, que ele foi vendido, o povo dava tanta importância a ele que achou que ele só valia isso. 30 moedas de pratas. Aí eu entendi. E teve uma passagem também que a dona Adriana falou sobre a palavra, né? E a gente vê que aqui na própria palavra dele, ele disse que vai chegar o tempo que a gente não vai mais ter a palavra.
A gente não vai mais ter esse alimento, né? Que vai ser tirado de nós a palavra dele. E que muitos vão querer e não vão ter. Muitos vão ter anseio pela palavra e não vão mais achar, porque não vai estar mais aqui com a gente no mundo, quando o Espírito Santo for tirado da gente. Infelizmente, muita gente hoje não dá muita importância, né, à palavra dele. É verdade, E é isso. Ana Cristiane. É verdade. Cabe essa reflexão de que Deus ficou muito mais irado ainda. Ele já estava irado, já estava decretando juízo. Ali no versículo 6, ele já disse, não vou ter piedade dos habitantes da terra, vou entregar os homens, cada um, à mão do seu vizinho, à mão do seu rei, eles ferirão a terra, da mão deles não os livrarei. Bom, ele já estava retado. Só que quando ele manda o Senhor Jesus, ele fica muito mais chateado, muito mais chateado. E por causa do desprezo que os judeus deram para o Senhor Jesus. O desprezo, o escárnio. Eles não compreenderam, eles não se deram conta de que era o cumprimento da profecia, que era o Messias, que era o cumprimento da profecia. Era o Messias esperado. Eles não se deram conta. E aí o que Deus determina é que vai haver um anticristo, e mais uma vez corroborando aquela ideia que a gente sempre bate aqui, que a tribulação não é para a igreja, e sim para os judeus. Que ele chega e fala, levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que estão perdidas. São as ovelhas de Israel. Ovelhas de Israel. Não buscará pequena, não vai curar, tal. Lhes despedaçará. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Ele já decreta que vai ter juízo para esse povo, e ele fala, olha, o pastor inútil, aquele que não avisar, que não cuidar do meu povo, das ovelhas, a espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço se secará completamente, seu olho direito se escurecerá completamente, o pastor vai ficar mais inútil ainda. Então, nós hoje somos parte do novo Israel, a igreja do Senhor. Não somos isso aqui, tá? As profecias estão sendo faladas para Israel, não está falando aqui para a gente. Essa profecia é condenatória para Israel, porque eles rejeitaram Jesus. Nós aproveitamos a oportunidade, tá? E hoje nós somos esses pastores. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Temos de ter o cuidado de cuidar do nosso rebanho. Como eu sempre falo, vou insistir mais uma vez, e sendo chata, mas é pertinente. Tem que cuidar do povo dentro das igrejas, porque esse é o seu rebanho, além do teu povo dentro de casa, além do teu povo no teu trabalho, além dos seus amiguinhos. Essas rodas sociais que vocês têm acesso, que compõem as suas realidades, são os seus rebanhos. E você tem obrigação de cuidar do seu rebanho, para que você não se torne um pastor inútil, um sacerdote inútil. Fala, Fernanda. Essa sua fala aí, ela vai ao encontro do vídeo do Bispo Renato. Ele traz algumas passagens no vídeo que a senhora postou um tempo atrás, que traz justamente essa reflexão, e ele vai até um pouco mais longe, o que coincide com a pregação do pastor Júlio, se eu não me engano, na última quarta-feira. Quanto ao espírito de excelência, o bispo ele traz versículos de Mateus e de Lucas
e trata a questão como aquele que faz apenas o que lhe é solicitado. E ele não faz a obra que tem que fazer com excelência. Ele não faz nada além daquilo que lhe foi pedido. Não vem dele, não é dele aquele fazer, apenas o cumprir. E tudo isso coincidiu, né? Essas pregações coincidiram, esse estudo coincidiu. Na verdade, essa mensagem de Deus para conosco, ela está muito clara nesse momento, né? São várias fontes alimentando a gente da mesma mensagem. Nós estamos sendo alimentados pelo Espírito Santo por vários meios, né? Através de um vídeo que foi feito lá no dia 1º, uma palavra que foi pregada na quarta-feira, a palavra de Deus que está aí a todo momento para a gente, e o estudo de hoje, a fala da senhora aqui, a reflexão de cada um. Então, o Espírito Santo usando de várias ferramentas para dizer isso aí para a gente, né? Para a gente ter isso claro, porque, infelizmente, nós somos humanos, nos ocupamos de N coisas, e por N vezes a gente acaba se desviando do foco. Não é que a gente desvia de Jesus, mas a gente descuida em algum momento. Em algum momento a gente acaba fazendo, apenas fazendo. Então, para mim está muito claro todos os esforços do Espírito Santo para que essa mensagem chegasse para a gente hoje. Beleza. Meninas, mais alguém? Não? Então, Maiana, pode falar. Isso aqui vai de encontro àquilo que eu sempre falo e às vezes algumas pessoas pensam que é dureza de coração. Deus não vai salvar todo mundo. Deus não salva todo mundo, nem todo mundo vai ser salvo. E eu não sei se a senhora ouviu quando o bispo falou. Começou a reunião falando a mesma coisa e ele ainda disse que ele não vai encher o céu de rebeldes, porque Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo, o diabo se rebelou e virou Satanás. Mas não foi Deus quem criou Satanás. Foi a rebeldia dele. E em uma aula lá no CPO, o bispo salientou isso ainda, que ele é o pai dos rebeldes e da rebelião. Então, mais uma vez aqui ele está dizendo, não é todo mundo que vai ser salvo. E não vai ser salvo porque Deus não quer, não, porque a própria pessoa não quer. Aqui é o livre-arbítrio. Não adianta gritar pela última hora, porque ninguém sabe quando vai ser a última hora. Beleza. Mas, como você sempre fala e eu sempre rebato, por mais que nem todos venham ser salvos, a gente não sabe quem vai ser salvo, a gente não tem esse entendimento. Então, a gente investe até que a gente morra ou que Jesus volte. Isso aí é inevitável. Quem assistiu à reunião, viu lá do pastor de 13 anos, que era rebelde, e ele assume. Aí ele conta todo o testemunho dele, né? E vale a pena observar que ele estava ouvindo a palavra, ele pegava a palavra, blá, 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 enfim. Mas era rebelde e ele tinha plena consciência de que a confiança dele não era o altar, era o dinheirinho que ele guardava. Não era fruto de roubo. Era o dinheirinho que ele guardava, o salário dele e tal. Era o dinheirinho que ele guardava, aquela era a confiança dele. Né? Então, tirou o olho de Deus, tirou a confiança de Deus e colocou a confiança no ouro. Beleza? Tudo bem. Deus eliminou, Deus exterminou. Mas ele chegou o momento de se converter. E tanto que ele dá o testemunho. Se ele realmente não tivesse arrependido e não tivesse a consciência de que o testemunho dele pode salvar muita gente, eu duvido que ele tivesse se exposto dessa forma. Um pastor se expor dessa forma e dizer, eu era um mau pastor. Então, Deus sabia que ele tinha a chance ainda, né? Tem vida, tem chance. Por mais que, até ele se converter, ele era um rejeitado de Deus, tanto que ele tem a experiência, né, de quase morte, ele vai no inferno, e ele vê Jesus de costas para ele, e Jesus falando, aparta de mim, maldito, porque não te conheço.
Então, se naquele momento Jesus chama ele de maldita, porque até lá ele era maldito, mas ele está pregando em cima do altar. Maldito, beleza, mas teve a oportunidade. Então, Deus não tira, não é Deus não tira, não é isso. A gente não sabe até quando vai o limite da paciência de Deus. Não somos nós que vamos definir, opa, chegou meu tempo, não vou mais insistir nessa alma, ou, como eu sempre falo, insiste um tempo. A pessoa está rejeitando, deixa ela colher um tempo. Volta lá e continua pregando. Está rejeitando, deixa ela colher as consequências dela um tempo. Que nem todos vão ser salvos, isso é fato. Não vai. Né? E... eu ia falar uma coisa aqui, mas não convém. Fala aí, Paloma. Aqui. Tá me ouvindo? Sim. Acho que a senhora já percebeu um pouquinho, né, que eu estou um pouco calada com esse livro, mas até mesmo como Cristiane falou, para mim também está sendo um desafio muito grande, eu estou com muita dificuldade em relação a muitas coisas que estão sendo ditas, e eu estou tentando buscar em outras fontes para poder ir me aprofundando, até porque senão eu ia acabar parando e estudar aqui toda hora, porque, de fato, é realmente um livro bem complexo. O entendimento dele a nível espiritual, a finalidade é prática, né? A finalidade dele. Porém, eu digo assim, as entrelinhas, os detalhes dele são detalhes muito ricos que eu tenho um pouco de dificuldade. Só que a mensagem em si, para mim, é bem clara. E assim, eu estava pensando no outro dia, né? Acerca dessa questão do juízo de Jesus, e a gente às vezes fica navegando, a gente não, eu não posso falar por todo mundo, mas eu às vezes fico navegando no Instagram e eu vou em determinadas postagens, porque eu já sei que eu vou nos comentários justamente para analisar como é que estão as pessoas mesmo, é uma coisa minha, meio doida, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E a maioria das vezes eu sempre escuto as pessoas falarem, quem julga é Deus. Quem julga é Deus. Aí eu fico pensando, gente, essas pessoas devem estar no mínimo loucas, né? Porque eu, sinceramente, eu preferia ser julgada por homens, a depender da circunstância, né? Porque dos homens ou do próprio mal, a gente tem Deus, né? Para ser com a gente, para nos mostrar o caminho, para dizer, agora, e quando Deus for te julgar, quando Jesus for te julgar, e aí? E assim, e as pessoas falam isso como se fosse algo, assim, algo bom. Tipo, por quê? Porque é justamente essa imagem de Deus e amor que as pessoas aprenderam desde o início e muitas vezes morrem com ela, por justamente não terem um conhecimento da palavra. E isso que eu acho é que o mal quer mais que aconteça, que as pessoas permaneçam justamente com esse pensamento. Porque enquanto elas permanecerem com esse pensamento, elas não vão ter a visão e nem vão saber que tem a necessidade de mudar. Porque se Deus perdoa, se Deus é amor, se Deus é só amor, então ele não é juiz, né? Ele não é justiça. Então eu vou fazer o que eu quiser e acabou, e vai ser sempre assim. E assim, eu vejo isso de modo comum. E como a Fernanda falou, acho que ela até saiu agora, mas ela falou, e era uma coisa que eu também tinha em mente, é que justamente eu também percebo que nós estamos vivendo tempos em que a mesma mensagem tem sido batida mais do que nunca. Até porque eu escuto que Jesus vai voltar, eu acho que desde que eu peguei a Bíblia pela primeira vez. Isso aí toda vez a gente escuta isso daí. Só que a questão hoje não é só escutar que Jesus vai voltar, é ter acesso a sinais visíveis, a profecias visíveis e a procura não, a mensagem de nossos líderes em relação à busca de almas, não só a busca de almas, mas até principalmente dentro da própria igreja, porque nunca se foi tão forte a mensagem em relação a cuidar daqueles que estão no nosso meio. É outra mensagem também que eu tenho visto ser
muito, muito, muito batida. Então, assim, eu acredito que são tempos mesmo, são os últimos tempos mesmo, nos últimos dias. E em relação a Zacarias, eu estou realmente tentando cada vez mais buscar mais fontes, lendo mais, para chegar a um nível de fazer um comentário assim, mais dentro do livro, mas está sendo muito enriquecedor para mim, essa leitura. Beleza. Mais alguém? Adriana, rapidinho, rapidinho. Fale, rapidinho, É Adriana. rapidinho mesmo, é rapidinho. Nesse vídeo que Raide botou, é um documentário, né, falando sobre todas as profecias. E, inclusive, os estudiosos, né, eles estão falando sobre a última geração, quando esse povo volta para Jerusalém, é dissipado pelo mundo, cada holocausto, fala sobre todos esses aspectos, e aí ele fala que esse povo, ele ainda dá uma data, o ano, em 1948, quando eles voltam para Jerusalém, começa a novamente virar um estado, né? E aí ele fala sobre... Assistam, que vocês vão entender. É porque eu não sei explicar muito bem o que eu entendi, sabe? Mas em relação a tudo, todos os acontecimentos e sobre uma crise, eu parei nesse momento aí, da crise econômica que já está para acontecer, né? Então, é bom a gente ler para a gente ver a realidade do que a gente tá por vir aí, né? Beleza. Primeiro, Maiana, que levantou a mão, depois Cristiane. Pode falar aí, Maiana. Quando, ainda lá no testemunho, que a senhora falou do pastor, o mais interessante é que quando ele pegou e resolveu obedecer a Deus, foi quando a situação dele piorou. Ali foi mais uma forma de provar que ele podia se vencer, porque Deus poderia simplesmente curar ele obedeceu, só que a gente não vai ficar exime, ele não vai nos eximir do castigo. Isento, algumas palavras eu confundo. Ele não vai nos isentar do castigo. A pessoa pensa que obedeceu e pronto, acabou. Não, você vai colher as consequências. Foi assim com o Davi, que era lá a menina dos olhos, veja, se bem que a gente também né? Ele fala dos filhos do diabo e dos filhos insensatos em algum lugar por aí na Bíblia. Então não cabe a gente julgar quem é quem. Quando a gente fala que não vai ter perdão, não é que a gente está querendo julgar, querendo condenar, porque até a gente vai ter muitas surpresas. E hoje a gente está de pé, mas se a gente não cuidar, não vigiar, ninguém está livre de acontecer a mesma coisa. Eu li uma passagem lá em 1 Coríntios, ou em 2 Coríntios, eu não lembro, que fica justamente essa questão de julgar, o julgamento um no outro, e Paulo diz que não tem no nosso meio alguém sábio para nos julgar, precisa ir esperar muito tempo, sabe, é você aceitar a exortação que vem do próximo, porque nem tudo que o próximo falar é indireta para você, mas tudo que lhe atingir é sua consciência pesada. Beleza. Mas no fundo a gente julga. O bacana é que a gente julga, mas o juízo é de Deus, né? Então, nosso julgamento normalmente mata todo mundo, né? Essas misérias, não devia estar aqui, devia morrer, abrir um buraco. A gente julga, mas não condena. Não, a gente não tem esse poder, a gente condena na mente. Quem vai condenar, quem vai dar o juízo realmente é Deus. Mas eu acho interessante o comentário de Paloma, no sentido de que eu entendi ela falar que vale a pena, sim, ser julgada pelos homens, no sentido que os homens vão te dar um alerta. Poxa, você está xingando demais. Pô, modera, entendeu? Ah, pô, então eu estou xingando demais. Então, é um julgamento que vale a pena para que a pessoa possa visualizar, olhar algo que, poxa, para mim é normal. Não, mas não é normal. E alguém que está de fora percebe com mais facilidade. Deixa só Cristiane falar, Paloma, depois você volta. Pode falar, Cristiane.
Ninguém queria falar, agora todo Né? mundo quer falar. E Dona Cida também tem que falar, viu? Não pode Graças a deixar. Deus. Oh, graças a Deus. Fala, Cristiane. Estou falando é sobre esse assunto, não, é sobre o vídeo que a senhora postou, é que me levantou uma curiosidade. A senhora, será que a senhora acha que... É porque eu vi lá, né, que no filme de Indiana Jones, eles estavam escondendo a arca, né, da aliança. Eu fiquei com essa curiosidade. Será que a arca está escondida lá nesse museu, já que eles escondem tanta coisa que eles não querem que o mundo descubra? Que está escondendo os gigantes, né, os ossos. E mais coisas que eles não querem que a gente descubra que existe. Eu fiquei com essa... Pulga Porque se está atrás da escondendo orelha. se está escondendo o gigante, é como a Maiana falou, quer dizer que Golias não existiu, né? Que a história de Davi também é uma farsa. Exato. É isso que eles querem que a gente acredite, né? Exato. Não acredito que eles tenham escondido a Arca da Aliança. Eu até acredito que eles tenham escondido onde está a Arca de Noé. Isso eu acredito. Mas a Arca da Aliança, salvo engano, está nos céus. Está lá no templo que existe no céu, no tabernáculo que existe no céu. A Arca da Aliança foi removida da terra. Tá? Pelo menos... Eu sempre tive essa curiosidade. Pelo menos... Porque na Bíblia não fala, né? Não fala qual foi o destino, mas em Apocalipse fala da presença da Arca da Aliança no céu. E ela está lá. Então, provavelmente foi removida da terra. Tá certo? Tá certo. Certo. E realmente prova de que os filmes, né, o cinema, não são confiáveis, é isso aí. Eles usam coisas que realmente existiram. A Arca da Aliança existiu, está na Bíblia. Existiu. Está na Bíblia? Então existiu. Né? E fazem disso cinema, chacota, brincadeira, para que caia até em descrédito, entendeu? Então, quando eles usam isso num filme que é pura ficção, Indiana Jones é pura ficção, é pura criatividade. Quando ele cria aquilo, né, o objetivo é tornar tudo que está ali dentro pura criatividade. E, inclusive, a Arca da Aliança é uma criatividade. Entende? Mas não é. A Arca da Aliança existiu. Está escrito na Bíblia? Tá, então acabou, velho. Não tem o que você criticar ou contender. Pode falar, Paloma. Em relação a isso que eu falei do julgamento, é justamente o que a senhora falou aí, é o peso do juiz, não o juiz em si. É essa questão mesmo do peso de quem vai julgar, né? O que esse julgamento vai trazer para você, porque como eu não sei o que foi que falou aí, não. Acho que foi a senhora. O julgamento dos homens, ele é apenas um julgamento, né? Mas o de Deus não, ele é o que vai ser condenado. E as pessoas ainda assim dizem, prefiro que Deus me julgue, nesse sentido. E em relação a isso do vídeo, eu me lembrei de uma coisa, a senhora falando aí, que assim, que realmente o que estava no vídeo, inclusive, que nos filmes, hoje, há muito tempo, que eles trazem alusões a coisas que existem, mas ainda não são de conhecimento da gente. E eles fazem justamente para criar toda essa discórdia. E, salvo engano, a Área 51, inclusive, só uma informação a mais, a Área 51, inclusive, era uma área que por muito tempo não era conhecida, ninguém sabia, mesmo com a existência dela, ninguém sabia, e ela veio a começar a ser falado sobre a existência dela, a ser confirmada a existência dela, após um filme que foram feitos, eu não lembro agora qual é o filme, mas teve um filme, que esse filme fez alusões a existir um espaço e tal, lá dos Estados Unidos e tal, assim, e depois desse filme começaram a surgir conspirações, né? Todo mundo começou a comentar sobre isso, e depois disso eles se sentiram obrigados, porque as informações começaram a se tornar cada vez mais verídicas, e isso obrigou eles a assumir a existência da Área 51.
Então, eu acredito que os fatos, que as coisas vão acontecendo dessa forma. Aquela história do não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Deus permite que essas informações venham ao nosso conhecimento para que não sejamos enganados, entendeu? Deus vai criar sempre uma situação. Verdades que devem aparecer, o próprio Deus, por mais que Satanás queira esconder, Deus vai fazer com que essas coisas venham à tona. A Maiana falou aí sobre um assunto que eu achei interessante, vou comentar aqui, e aí a gente encerra, que foi sobre o testemunho lá do pastor. E ele acabou sendo acometido, ficou, se não me engano, 34 dias internado, acometido de Covid, e quando não deu mais, teve que ser entubado, nessa de ser entubado, entrou em coma, tal, beleza. Mas antes, logo antes de entrar em coma, ele percebeu que Deus cobrou a ele aquilo que ele tinha guardado, aquilo que era a confiança dele, o ouro dele, a confiança dele. E Deus falou com ele, é meu, não é seu. É meu, não é seu. É meu, não é seu. Ele resistiu um tempo, 2 tempos, tal, mas aí acabou cedendo e falou com a esposa, olha, pega tudo que está lá no banco, coloca no altar. A esposa assim fez. Foi quando ele piora, né, e ele vai ter essa quase morte, e ele vai ter essa experiência com Deus. O que eu quero chamar a atenção? Que o fato de você sacrificar não é suficiente para garantir resposta. Me ouça. Não é suficiente para garantir resposta. E quando eu falo sacrificar, não falo só esse sacrifício no altar, não. Eu falo de qualquer sacrifício. De você abandonar suas vontades, né? De você, por exemplo, mulher solteira, né? Tá agoniada para casar, e aí pega o primeiro que aparece pela frente. Não vou pegar o primeiro que aparece pela frente. Eu vou sacrificar minha vontade, ele é lindo, ele é bonito, ele é rico, ele tem tudo que eu gostaria que um homem para mim tivesse, mas ele não é de Deus. Então, não, eu não vou ficar com esse rapaz, eu vou sacrificar. E o fato de você sacrificar sua vontade naquele momento não é certeza de resposta. Como ele prevaleceu, ele permaneceu e perseverou na fé, pronto, aí ele alcançou a resposta. Quando ele sacrificou, ele piorou. Aí quase empacota e ele ainda ouviu Deus falando que ele era maldito. Ele sai daquela situação, Deus dá para ele mais uma chance e ele fala, não, agora eu vou fazer tudo diferente. Dentro dele já houve arrependimento, a ficha caiu, quando Deus chamou ele de maldito, a ficha caiu e ele, não, poxa, eu sou maldito porque eu sou rebelde, porque eu faço a minha vontade, porque eu não concordo com a direção da igreja, blá, blá, blá. Quando ele mudou, perseverou em fazer o que era certo, aí a resposta veio. Então, o seu sacrifício diário de negar a si mesmo, parece que não tem resposta, né? Está demorando a resposta, bom, porque o seu sacrifício não é a garantia de resposta. A garantia de resposta é o seu sacrifício juntamente com a perseverança. Tem que haver a perseverança. Eu achei isso bem interessante. Quem puder pegar lá o vídeo que provavelmente vai ser colocado ou no NV, ou na plataforma mesmo da igreja, YouTube, em algum lugar, aproveite e assiste, tá? Quem não assistiu, perdeu. E eu quero deixar aqui um alerta. Algumas semanas atrás, não sei se eu comentei isso aqui com vocês, mas se eu comentei, vou repetir. Algumas semanas atrás, teve uma determinada aula de pastores, ou de discípulos, né, obreiros discípulos, e eu particularmente pensei, poxa, eu já sei o que o pastor vai falar. Eu não vou para essa aula. E aí ficou um negócio assim, vai para a aula, você tem que ir, você tem que dar bom testemunho. Eu falei, tá bom, eu vou para a aula, que as pessoas olham para mim, e eu sei que eu tenho que dar bom testemunho, eu vou para a aula. E aí eu cheguei lá e imaginava já o que o pastor ia falar, o bispo ia falar, e para minha surpresa, que coisa interessante, ele falou algo completamente diferente. Aonde eu quero chegar com isso? Depois dessa experiência, tá?
caiu a seguinte ficha: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se eu continuar acreditando que eu já sei tudo e que eu vou ouvir é repetido, eu vou cair. Hoje, Marcelo chegou, virou para mim, Lia, vai ter aula hoje. Eu falei, vamos para a aula. Mas eu acho que vai ser só o testemunho dos pastores. Eu falei, não, não vai ser só o testemunho dos pastores. Vai ser o testemunho dos pastores. E seja lá o que tiver mais, a gente tem que estar lá. Por quê? Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se eu não tiver esse zelo, pessoal, com a minha própria alma, tá? Eu estou confessando para vocês. Há momentos em que a gente pensa, pô, sábado, de noite, cara, você está cansadão. Vamos ficar em casa, pegar uma bacia de pipoca, ver um bom filme, relaxar, retrospectiva de Gênesis. Não, cara. O próprio Espírito Santo instituiu, nos últimos dias, um cuidado especial para aqueles que ele quer usar para fazer a obra de Deus. Aquela reunião é para a igreja? Não. Aquela reunião é para quem quer fazer a obra de Deus. Seja como obreiro, seja como discípulo dentro de um grupo. Não abram mão de estar presentes. Eu não sei se os coordenadores de seus grupos têm chamado vocês, mas não abram mão. Principalmente a turminha aí que está no CPO. Não abram mão. Não acham que o que vocês sabem é suficiente. Não acham que vocês se garantem que vocês estão de pé, que vai ficar tudo certo. A gente assistiu um testemunho de um obreiro, ou melhor, de um pastor, que tem 13 anos de obra, e antes dele ser pastor, ele era obreiro, então, antes dele ser obreiro, ele era membro, então a gente tem aí muitos anos de vida com Deus. E são muitos anos de engano. Então, se a gente esquece de cuidar da nossa alma no momento que está sendo proposto, que é um momento de sacrifício. Sábado, 18 horas, velho, é momento de sacrifício. Atrapalha até se você tiver uma vontade assim de você sair para jantar fora, dá uma quebradinha na sua rotina. Porque senão você vai chegar muito tarde em casa, domingo de manhã, se é o dia que você acorda mais cedo na semana, diga-se de passagem. Então, dá uma quebradinha na sua rotina, né? Acaba sendo muito cansativo. Bom, mas é sacrifício. E se o Espírito Santo, né, uma das palavras que o bispo usou, se o Espírito Santo exige da gente o sacrifício, o mínimo que a gente tem que fazer é sacrificar. E o bispo falou isso. Né? A primeira palavra foram três bispos falando hoje. 3 bispos. Começou com o Bispo Macedo. O Bispo Macedo chegou e falou, a igreja hoje, ela sobrevive à base de sacrifício, é sacrifício para tudo. Não estamos falando do ouro, não, a gente está falando da carne mesmo, de queimar carne todo dia. E assistir aquela reunião é um sacrifício. Estar lá naquele momento é um sacrifício. Cuidar da nossa alma e da nossa salvação é um sacrifício. Não abram mão. Não desprezem a oportunidade. Não desprezem o cacho de uvas só porque vocês estão saciadas. Porque vai chegar o momento da fome e você não vai estar preparado. Tá? Ou preparados, tem um homem aqui ainda, né? Então, toma cuidado, toma muito cuidado, tá? Então, eu estou falando para vocês que eu hoje estou mega plantada, nada me tira da presença de Deus, velho, nada. Mas, pombas, para que o Espírito Santo fez uma aula dessa? Para pessoas como eu. Por quê? Porque ele sabe que, na verdade, eu corro risco. O Espírito Santo sabe. Eu não sei. Eu não sei. Para mim, eu estou garantida. Eu não vou trair, eu não vou roubar, não vou adulterar, não vou mentir. Mas o Espírito Santo sabe. Me conhece melhor do que eu mesma até. Tá certo? Então, vamos ter esse zelo. Assista a reunião. Agora, dia de sábado, já coloca no teu calendário, entendeu? Na sua rotina, que é um sacrifício a mais que você está fazendo. E aí, você pode me perguntar, Lília, mas será que vai valer a pena? Eu não quero ser obreira. Não importa se você quer ser obreira, você quer ganhar alma? Então, poxa, essa aula é para você. Essa aula é para você. Vá e cuide da sua salvação para que você possa cuidar da salvação dos outros. Como é que eu vou saber se vai valer a pena? A perseverança. Então, você vai sacrificar. E aí, consequentemente, você vai continuar perseverando. E aí você vai ver o resultado lá na frente.
as almas que você não consegue agora ganhar para Jesus, você vai começar a perceber que você vai estar levando gente para a igreja, que essas pessoas estão firmando-se e que essas pessoas estão levando o nome de Jesus na frente. Quando elas vão dar o testemunho delas, vão falar, poxa, teve fulana de tal que me falou tanto de Jesus, falou. E aí eu estou aqui por causa dela hoje. Por isso, quando a gente ouve, é regozijante. Eu não sei se vocês já tiveram esse prazer de ouvir essas coisas, mas é extremamente regozijante. É muito legal, faz a sua vida ter sentido. Então, se permitam serem capacitadas por Deus para cumprir a vontade de Deus. Pode falar aí, Maiana. Aquele pastor também não estava mentindo, não estava roubando, nem estava se prostituindo. São pecados diferentes, porque é tudo aquilo que a gente deixa tomar o lugar de Deus. Mas não era isso que eu ia falar, não. É que quando o bispo foi fazer a oração, por quem estava nessa situação desse pastor, não sei se a senhora percebeu, ele falou que quem aceita o sacrifício é o altar, que ele que vai determinar se ele aceita ou não a oferta. E ele fez uma pergunta, ele falou assim, que quando uma pessoa decide servir a Deus, ela tem que estar ciente que ela vai enfrentar o inferno, porque ela vai lutar as lutas delas e vai lutar as lutas dos outros se de verdade ela tiver amor pelas almas. E a partir do momento que a gente toma essa decisão, o nosso sacrifício está sendo lá queimado no altar. E será que Deus tem aceitado o nosso sacrifício? Será que essa fumaça está subindo reta ou está se dispersando para tudo que é lado? É coisa que tem que se pensar. Será que eu estou agradando a Deus ou estou agradando o meu ego? Com o que eu penso, com o que eu acho? Porque ele voltou no exemplo do jovem rico. Não matava, não roubava, tinha observado todos os mandamentos, mas ainda faltava uma coisa. É aquele 1% que pega, como na pregação do bispo Cucato, Satanás vai peneirar nossa alma. E aí? É uma peneiração diferente das outras. Será que você vai suportar? Porque não é só jogou lá na peneira e sacudiu um para o lado, sacudiu para o outro, não. É um processo longo. E o que mais fica é que quando a gente se fortalecer, tem que fortalecer os outros também. Só que a dificuldade é que o outro nem sempre aceita ser fortalecido, nem sempre o outro vai aceitar que ele precisa de força, mas é nossa obrigação. Você vai fazer a sua parte. Não é entre você e os outros, é você e Deus. Você vai ajudar todo mundo. Quem aceitar vai ser bem sucedido. Quem não, a gente só lamenta. Mas a questão é, será que Deus está aceitando a minha oferta? O meu trabalho que eu tenho feito é para a glória dele ou é para a minha glória? Porque a primeira coisa que o bispo falou quando ele subiu lá foi que ninguém ficasse esperando a honra de homem, na primeira oração, que aquele que ficar esperando a glória do homem, a honra que vem do outro homem, vai sofrer e vai gemer. Fala aí, Martiane. Eu queria falar o seguinte. Com relação a o que foi falo aqui dos profetas, no caso, né? E aí eu tenho lido o livro de Samuel, 1 Samuel. E vou desligar minha vídeo, que eu tô muito feia, cara. Deixa de bestagem, rapaz. Aí, tipo, eu tenho lido o livro de 1 Samuel, né? E fala exatamente sobre isso, eu estou nos primeiros capítulos e fala sobre a rejeição de Deus ao profeta Elias e os filhos dele, né? E eu li ontem essa parte e eu fiquei muito triste porque eu comecei a imaginar a situação, né? Porque ele ficou anos, né, no sacerdócio. E se vocês olharem com atenção os detalhes, ele ouviu a má fama dos filhos dele, né? Ele ouvia constantemente. Só que ele não tomou uma posição com relação a isso. E acabou que Deus, veio alguém
a Bíblia não fala, né, se foi outro profeta, a Bíblia só fala que veio um homem e falou o que era que Deus ia fazer. E Deus, ele disse, né, os que me honram, eu honrarei, os que me desprezam serão desprezados. E eu fiquei imaginando essa situação, né, e olhei também, observei o fato como que Deus falou com Samuel. Se vocês quiserem ver, eu anotei, eu achei muito interessante lá em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 8, que fala assim: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. E aí ele deu a orientação depois, né? A Bíblia fala. E eu fiquei assim, cara, o cara estava tão mal espiritualmente que ele teve que esperar Deus chamar a terceira vez para ele entender que era Deus que estava chamando Samuel. E outra, tipo assim, ele poderia ter feito alguma coisa, tipo, ele poderia ter falado com Deus, Deus, sei lá, Deus, o Senhor está falando com a criança, mas o Senhor não está falando comigo. Tipo, eu não sei se vocês conseguem me compreender minha linha de raciocínio, né? Mas, e depois, lá no versículo, deixa eu ver, no versículo 15, né, que fala que o dia amanheceu e tal, e aí ele pediu para Samuel falar toda a verdade e não esconder nada, e depois que Samuel falou, tipo, ele só falou lá no versículo 18, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele é o Senhor, faça o que bem parecia aos seus olhos. E tipo assim, eu percebi, cara, eu não sei por que ele tomou essa atitude, eu não sei se ele se condenou, ele se culpou, mas ele praticamente disse assim, já que eu vou, em outras palavras, já que Deus me condenou e condenou meus filhos, que assim seja. Tipo, eu fiquei assim imaginando, cara, e é muito triste. Se a gente vê o final de tudo lá no versículo 4, tudo se resume em uma só palavra, né? Icabode. E foi o que a gente viu em uma das reuniões aí passadas aí, que o bispo ele falou, né? E foi-se a glória de Deus, né? E uma sucessão de fatos ruins, de mortes, aí foi dado o nome da criança de Icabode, que significava e foi-se a glória de Deus. E eu lembrei disso aí, e eu quero contar uma coisa para vocês, né? Já tem algumas semanas atrás que eu tinha falado, né, com vocês de algumas situações que eu tinha procurado meu pastor e tal. E eu posso dizer assim que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Tipo, cara, eu não sei se tem alguém falando mal de mim, eu não sei, também não me interessa. Mas, tipo assim, eu posso ter perdido com os homens, mas eu tenho certeza, assim, que eu ganhei com Deus. Eu ganhei com Deus. E eu tenho proposto a mim, né? Não vou dizer para vocês fazerem isso, porque a fé é individual, mas eu tenho proposto a mim ouvir todos os dias Obreiros em Foco. Eu tenho ouvido. E é algo que tem me fortalecido muito na fé. Não só porque o programa mudou algumas coisas, né? Ele está evangelizando bastante pessoas, não só que um dia foram ex-obreiras, mas pessoas que têm curiosidade de vir e estão sofrendo bastante. E o bispo, cara, ele tem dado palavras fortíssimas. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala assim, olha, nós vamos te ajudar, mas nós só exigimos uma coisa, sinceridade. Você pode ter errado muito, você pode ter cometido os piores erros, mas se você for sincero, tenha certeza que Deus vai te abençoar. E é algo que, tipo assim, é totalmente o oposto do diabo. Tipo assim, enquanto Deus se agrada da sinceridade, o diabo, ele detesta. E ele faz de tudo para que o ser humano ele não venha a ser sincero com Deus. Ele faz de tudo para que o ser humano venha a ter diversos sentimentos que venham afastar ele de Deus, tipo orgulho,
o que foi citado aí, né, desse pastor aí, e o que me chamou a atenção também desse pastor, não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele fez a entrega material, ele entregou o material. É tanto que por isso que quando, entre aspas, assim, digamos assim, ele morreu e foi para o inferno, né, entre aspas, né, ele teve aquela experiência do inferno, por que que Deus rejeitou ele? Porque ele só deu o material, não teve a entrega espiritual, né? Até porque, tipo, não ia fazer sentido ele ter entregado ali, ó, dá lá, mulher, o dinheiro, tipo assim, e Deus ter rejeitado ele ainda. Não, ele ainda foi rejeitado porque ele não fez a entrega espiritual, né? Ele obedeceu, sim, obedeceu, mas não houve essa entrega. E me chamou muito, muito, muito essa atenção desse fato, né? E uma coisa que eu queria dizer para vocês é que não tem nada melhor do que a gente se permitir quebrar, né? Deixar Deus quebrar a gente e deixar ele fazer um vaso que esteja de acordo com a vontade dele, esteja de acordo com como parece bem aos olhos dele, não com orgulho, né, como falou Eli aqui, né, não como um desprezo, que Deus faça, né, se for bem aos olhos dele, que vai, tipo, cara, ele recebeu uma palavra de condenação, tipo, Deus condenou ele, falou assim, ó, eu tinha jurado que você e seus filhos estariam perpetuamente diante da minha casa, mas agora longe de mim tal coisa. Tipo, é o mesmo que, digamos aqui, vamos trazer um exemplo simples. Eu me encontro com Dona Lília, eu falo, poxa, Dona Lília, eu tinha dito que eu amava a senhora estar perto de mim, eu amava te ver, mas agora fica longe de mim, eu não quero saber mais. Tipo assim, como que era uma pessoa receber essa palavra? Uma palavra de rejeição. Mas ele não disse isso com... ele não foi humilde. Eu vejo aqui que ele não foi humilde. Ele preferiu manter a posição dele e continuar ouvindo a fama dos filhos dele. Eu vi a fama e não tomou atitude, né? Porque o certo era... Eu não sei qual que o juízo que a lei diz para essa atitude, mas com certeza era um juízo de morte, né? Porque ele estava se prostituindo com as mulheres da congregação e ele comia dos sacrifícios, né? Antes do povo oferecer, quando estava cozinhando a carne, eles metiam a mão, tipo assim, primeiro não é para Deus, não, é para mim. E tipo, quando as pessoas falam, e eles tomavam a parte que Deus mais amava do sacrifício, né? Que a Bíblia fala que Deus ele ama a gordura. E tipo assim, se a gente lê nesse capítulo, eles pediam a gordura, ele falava assim, ó, traz a gordura, e quando a pessoa falava assim, não, deixa eu fazer primeiro isso, depois você pega, ele, não, se você não me der, eu vou tomar força. Tipo, ele queria o que Deus mais amava, né, no sacrifício. Ele queria essa glória, esse Ofni e Finés, eles queriam essa glória. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado para a gente sem perceber, a gente tomar essa glória de Deus. Existem muitas formas de a gente tomar essa glória sem querer, né? Até na inocência, tipo assim, uma coisa que nem Dona Lília falou assim, algo bobo, tipo assim, não vou hoje, porque, tipo, eu já sei o que é que vai acontecer, eu já sei o que é que o pastor vai falar, mas, tipo assim, ali a gente tá tomando a glória pra gente, porque, tipo assim, a gente foi criado pra gente glorificar a Deus, a partir do momento que eu deixo de ir para uma aula, e eu sei que lá vai ter uma busca, então eu tô deixando de dar essa glória para Deus, esse momento de glória para Deus, e eu tô fazendo alguma coisa para mim. Tipo, eu vou comprar uma roupa, sei lá, vou fazer alguma coisa. E é muito bom. E, tipo assim, depois que eu fiz isso, que eu tomei essa atitude, eu tinha até falado pro pastor, eu falei isso aqui de Cabode. Eu falei, pastor, a glória de Deus se foi da minha vida. Eu falei, o pastor. Porque, tipo assim, o pastor já tinha feito pregações e tal. E eu tava vendo que eu deixei a desejar, né, em alguns processos, algumas coisas, eu deixei a desejar. E eu fui vendo como que Deus tinha, como que eu era quando Deus me chamou e como eu me tornei. Eu vi isso, né? Deus mostrou para mim.
E eu me senti muito mal. E quando o pastor tinha pregado lá, tal, falando sobre a glória de Deus, fazendo as pregações, eu falei assim, caraca, velho, a vontade que deu foi de chorar em plena reunião. Eu só não chorei porque, tipo assim, parece que Deus segurou mesmo. Mas eu reconheci que a glória de Deus tinha ido da minha vida. E não tem nada mais triste do que isso, cara. Tipo, de você olhar, você perceber, poxa, como eu era antes, quando Deus me chamou lá no início, lá no comecinho da minha fé, e no que eu tenho me tornado. E eu lembrei agora de uma meditação do Buddy Luz, onde uma das esposas falou sobre o manual, que o manual da gente é a palavra de Deus, mas tem gente que às vezes deixa o manual, a Bíblia, e começa a colocar a opinião dos outros como manual, começa a colocar as ideias como manual, começa a colocar várias coisas no lugar de Deus, certo? E isso vai afastando a pessoa de Deus, e é muito bom a gente estar tendo esse momento de a gente se avaliar. E eu digo para vocês, cara, eu tô conseguindo ganhar alma. Levar pessoas na igreja, que já tinha meio que eu não levava gente na igreja, né? Tá uma guerra espiritual muito grande, mas eu, graças a Deus, eu posso dizer assim, que Deus, aos poucos, ele tá me moldando, ele tá conseguindo fazer de mim um vaso que agrade ele, né? E em breve vai ser eu que vou contar esse testemunho aí, né? Foi o pastor que contou hoje, da cara para bater. Contou os testemunhos amanhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus, vai ser eu. E é isso aí. Arrebentou, é nessa fé. Bom, vamos encerrar por hoje. Dona Ana, faz aí a oração, dona Ana. Entrega o trabalho aí hoje, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, neste momento, eu apresento ao Senhor nossas vidas, Deus. Estamos aqui, meu Deus, é um verdadeiro sacrifício, sim, Senhor, porque o cansaço nos toma, mas mesmo assim, meu Pai, continuamos perseverando, Senhor. Peço ao Senhor, meu Pai, que nos ilumine, que o Espírito Santo conduza nosso agir, nosso falar, nosso caminhar. Que o Senhor, meu Pai, esteja presente em nossas vidas, nos guardando, protegendo, nos livrando de todo mal. É o que eu lhe peço, meu Pai, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá ligado. Amém, pessoal. Graças a Deus. Pessoal, amanhã é Santa Ceia, viu? Todo mundo cedinho, reunião das 8 horas. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Ok, boa noite.